Vamos começar com um número que, olha, parece até roteiro de filme de ficção científica. 5 trilhões de dólares. É um número difícil até de processar, né? Totalmente. Esse é o valor de mercado que a NVIDIA, a gigante dos chips de inteligência artificial, alcançou. Para ter uma dimensão do que isso significa, É como pegar todas as empresas da Bolsa Brasileira, somar o valor de todas elas e multiplicar por 5. É uma coisa, assim, absurda. e não é um caso isolado, a gente vê a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, avaliada em 500 bilhões de dólares. E isso com uma projeção de prejuízo de 27 bilhões para o ano que vem. E é aí que a coisa fica interessante, né? Com números tão extremos, tão fora da curva, a pergunta que todo mundo se faz é essa. Será que é uma bolha? Exato. Será que a gente está no meio de uma nova bolha especulativa prestes a estourar, como a gente já viu tantas vezes? Ou será que dessa vez é diferente? E o nosso mergulho de hoje é justamente para tentar desvendar isso. Olhar os fatos, comparar com o passado e apresentar os argumentos dos dois lados. Isso, para que cada um possa formar a própria conclusão. Perfeito. E para entender o presente, eu acho que não tem jeito melhor do que olhar para trás, né? Sempre a história se repete. E nossos estudos nos levaram para... Talvez tenha sido a primeira grande loucura financeira da história. A mania das tulipas, lá na Holanda em 1636. É uma história incrível. A Holanda era a grande potência da época e as tulipas, que vieram da Turquia, viraram um símbolo de status, de riqueza. Uma obsessão nacional, praticamente. Que, Chegam lá a ver. que ainda nem tinham sido plantados. Eram promessas, então, papéis. Exato, eram contratos de papel prometendo a entrega de um bulbo no futuro. E a coisa saiu tanto de controle que há registros de um único bulbo, da variedade Semper Augustus, A mais rara, né? a mais rara. Ele foi trocado pelo preço de uma mansão nos canais de Amsterdã. Pera, uma mansão, uma casa inteira, por uma cebola de flor. É inacreditável, mas aconteceu, mostra muito da psicologia humana. Imagina a cena, a pessoa chegando em casa. Queridos, vendi nossa casa, mas olhem esse bulbo de tulipa raríssimo que eu consegui. É o medo de ficar de fora, né? As pessoas viam um vizinho ficando rico do dia pra noite e sentiam que precisavam entrar no jogo a qualquer custo. Mas toda festa tem um fim. E o fim dessa foi bem abrupto. Muito. No dia 3 de fevereiro de 1637, num leilão de rotina na cidade de Haarlem, aconteceu o impensável. Ninguém apareceu. Ninguém apareceu para dar lances. Um silêncio. E foi o que bastou para o pânico se instalar. Se ninguém mais queria comprar, o preço era zero. E aí o castelo de cartas desmoronou. Em uma semana, os preços caíram mais de 90%. Fortunas viraram pó da noite para o dia. E a grande lição que fica, e que parece se repetir sempre, é que o problema não era o ativo. A tulipa era real. Era uma flor bonita. Claro, o problema era o preço, a desconexão total entre o valor de uma flor e o valor de uma mansão. E essa desconexão nos joga direto para um exemplo mais moderno que muitos de nós lembramos bem, a bolha.com. Final dos anos 90, a euforia era a mesma, só que em vez de tulipas, O ativo da vez era qualquer empresa com um .com no nome. A crença era que a internet mudaria tudo e que lucro não importava mais, só crescimento. essa época foi uma loucura. Surgiram empresas que hoje parecem piada. A Pets.com é um caso clássico. Gastaram uma fortuna em marketing, tinham aquele fantoche que aparecia até no Super Bowl. E a ideia era vender ração pela internet. Só que ração é pesada, o frete é caro. E eles ofereciam frete grátis? Ou seja, a empresa literalmente perdia dinheiro em cada saco de ração que vendia. Quanto mais sucesso eles faziam, mais rápido eles queimavam o dinheiro. É a mesma lógica, ou falta de lógica, das tulipas. A narrativa se sobrepõe à realidade. E teve a Webvan também, que prometia ser um supermercado online, com entrega em 30 minutos, uma ideia que hoje existe, mas... Mas eles investiram mais de $1 bilhão construindo centros de distribuição gigantescos, automatizados, antes de provar que alguém realmente queria aquele serviço. E as duas, claro, faliram de forma espetacular.
E é nesse cenário que surge uma figura que é crucial para a nossa discussão hoje: Warren Buffett. Naquela época, a mídia tratava ele como um dinossauro. Ultrapassado, velho demais, não entende a nova economia. Exato. Tudo porque ele se recusava a comprar essas empresas de tecnologia. E a lógica dele era de uma simplicidade desconcertante. Ele dizia algo como: eu não invisto no que eu não entendo. E não consigo calcular o valor de uma empresa que não dá lucro. Então, enquanto a bolsa de tecnologia, a Nasdaq, subia 400% e todo mundo parecia um gênio, a empresa dele mal se movia. A pressão sobre ele deve ter sido enorme. Imagina, mas ele aguentou firme. E quando a bolha estourou ali entre 2000 e 2002, e a Nasdaq caiu 78%, Ele estava com um caixa cheio. exatamente, com um caixa abarrotado de dinheiro, pronto para comprar negócios excelentes que sobreviveram à crise por uma fração do preço. Uma aula. O que nos traz de volta para 2025 e para o mercado de IA. Para a gente entender o que está acontecendo, é útil quebrar a indústria em 3 pilares, digamos. Certo. Na base de tudo, a gente tem os chips, os processadores, e aí o domínio da NVIDIA é quase absoluto. A segunda camada seria a infraestrutura, os data centers, as fábricas da era digital. E quem fornece isso são gigantes. Microsoft, Amazon, Oracle. E no topo a gente tem as empresas de IA em si, como a OpenAI, que criam os produtos que a gente usa. E quando a gente olha essa estrutura, tem uma coisa que salta aos olhos. Um ponto que parece ser a maior vulnerabilidade de todo esse castelo. Qual seria? A NVIDIA, que vale trilhões. Ela projeta os chips, mas ela não fabrica. Exato. Esse é um detalhe que pouca gente se dá conta, mas é fundamental. A fabricação dos chips mais avançados do mundo. Não só os da NVIDIA, mas os da Apple, da AMD, de quase todo mundo. Está concentrada numa única empresa. Numa única empresa, a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Que, como o nome diz, fica em Taiwan. Espera um pouco. Você está me dizendo que toda essa revolução de IA no Ocidente, todos esses trilhões, toda a tecnologia que vai definir as próximas décadas, depende de uma única empresa, numa única ilha? Que fica no epicentro de uma das maiores tensões geopolíticas do planeta, com a China reivindicando o território. Isso soa perigosamente frágil. É o grande elefante na sala. É um risco sistêmico gigantesco que o mercado parece, em grande parte, ignorar. E, deixando a geopolítica de lado por um momento, tem outro padrão curioso no fluxo do dinheiro aí dentro. Nossas análises mostram o que alguns chamam de um esquema circular. Circular? Como assim? Pensa assim, a Microsoft investe 10 bilhões de dólares na OpenAI. Certo. A OpenAI, para treinar seus modelos, precisa de um poder computacional gigantesco, que ela aluga de quem? Da própria Microsoft através da nuvem Azure. Exato. Então, na prática, uma parte significativa do dinheiro que a Microsoft investiu volta direto para o caixa dela. Entendi. E a NVIDIA faz o mesmo, investindo em startups de IA. Que, por sua vez, usam o dinheiro para comprar os caríssimos chips da NVIDIA. Então o dinheiro está, em parte, apenas girando entre os mesmos gigantes, inflando os números de receita uns dos outros. E a escala disso é o que assusta. As grandes de tecnologia, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle, estimam gastar juntas uns 500 bilhões de dólares em infraestrutura só em 2025. 500 bilhões! Isso é quase um quarto de todo o PIB do Brasil. Em um ano. É uma corrida armamentista. Ninguém quer ficar para trás. Certo, o cenário está montado. Números estratosféricos, uma dependência geopolítica assustadora e um fluxo de capital que parece um jogo de espelhos. O que nos leva ao debate central. Vamos organizar a conversa. Quais são os argumentos sólidos de quem acredita que, apesar de tudo, a gente não está em uma bolha? Ótimo. O primeiro argumento, e talvez o mais forte, é a lucratividade real. Diferente da bolha.com? Exatamente. As empresas daquela época eram pura promessa. Hoje, as gigantes que sustentam o ecossistema de IA, como NVIDIA, Microsoft, Google, são máquinas de fazer dinheiro. Elas são massivamente lucrativas. E no caso da NVIDIA, o lucro da empresa cresceu na mesma proporção brutal que o preço das ações. Não é só fumaça.
Existe um negócio real e muito rentável por trás. Ok, lucratividade é um ponto difícil de ignorar. Mas e o segundo argumento? A adoção em massa. Na época do estouro da bolha.com em 2000, só 4% da população mundial usava internet. Era algo de nicho. E hoje? Hoje, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas já usam ferramentas de IA regularmente. Isso é 12,5% da população global. A utilidade da tecnologia é imediata. Faz sentido. A tecnologia já está na mão das pessoas. E o terceiro pilar? Menos euforia de IPOs, ou seja, aberturas de capital na bolsa. Ah, interessante. No auge da bolha.com, em 2000, a gente teve 511 empresas abrindo capital nos Estados Unidos. Era uma corrida do ouro. Para 2025, a projeção é de apenas 56. O mercado está mais concentrado, então. Muito mais concentrado nas gigantes já estabelecidas e não numa pulverização de pequenas empresas especulativas. Ok, são argumentos bem fortes. Lucro real, adoção em massa e um mercado mais maduro. Mas agora vamos virar a moeda. Quais são os sinais de alerta? Os argumentos de que sim, podemos estar caminhando para um precipício. O primeiro, para mim, é um clássico. É a narrativa do "dessa vez é diferente". Essa é a frase mais perigosa da história dos investimentos. Sempre. Foi dita na mania das tulipas, na crise de 29, na bolha do Japão. É sempre a mesma história. Uma nova tecnologia surge e as pessoas se convencem de que as velhas regras de avaliação não valem mais. E essa narrativa justifica pagar qualquer preço. O que nos leva ao segundo ponto. Preços totalmente desconectados dos fundamentos. E o exemplo que sempre aparece nas análises é o da Palantir, uma empresa de software e IA. As ações dela explodiram e hoje ela é negociada a um múltiplo preço sobre lucro, PL, de 400. Explicando de forma simples, isso significa que, se a empresa mantiver o lucro atual, o investidor levaria 400 anos para ter seu dinheiro de volta. 400 anos. É um número que desafia a lógica. A expectativa de crescimento futuro embutida nesse preço é simplesmente monumental. Isso me leva ao terceiro argumento, que volta para o nosso amigo Warren Buffett. O tal do indicador Buffett. Exato. É um indicador bem simples, na verdade. Ele compara o valor total do mercado de ações de um país com o PIB desse mesmo país. A lógica é que o valor das empresas não deveria crescer muito mais rápido do que a economia real que elas representam. Exatamente. Historicamente, nos Estados Unidos, esse indicador fica em torno de 85%. No pico da bolha.com, ele chegou a 140%. E onde ele está hoje? Hoje, ele está acima de 200%. 200? 200%. É um nível que nunca foi visto na história. Nem em 2000, nem em 2008. O valor do mercado de ações está mais que o dobro do tamanho da economia real. É um sinal de alerta vermelho piscando intensamente. Com esse debate em mente, é fascinante ver como os grandes jogadores estão se movendo. E aí temos que falar de Michael Burry. O investidor que previu a crise de 2008 do filme A Grande Aposta. Exato. Recentemente, ele decidiu fazer uma jogada bem ousada. Sim. Ele realizou uma aposta de 9,2 milhões de dólares contra as ações da Palantir, aquela mesma com PL de 400. Como ele fez isso? Ele usou opções de venda. Na prática, se as ações da Palantir despencarem, Burry pode transformar esses 9,2 milhões em até 240 milhões de dólares. Uau! Mas se as ações subirem ou ficarem de lado, ele perde tudo. É uma aposta de tudo ou nada. E a parte interessante é que, em 2008, ele sofreu uma pressão brutal dos clientes dele, né? Muita. E ele parece ter aprendido a lição. Desta vez, Burry está investindo apenas o próprio dinheiro. Isso muda tudo. Completamente. Ele não tem clientes, não tem pressão por resultados, não precisa dar satisfação a ninguém. Ele pode montar a posição e esperar o tempo que for necessário. Enquanto Burry aposta agressivamente na queda, o que faz o nosso dinossauro ultrapassado, Warren Buffett? Aos 95 anos, ele parece estar repetindo a mesma estratégia da bolha.com. Exatamente a mesma. A empresa dele, a Berkshire Hathaway, está sentada na maior pilha de caixa de sua história. 382 bilhões de dólares. Ter tanto dinheiro parado rendendo pouco, em vez de investido em ações,
É um sinal claríssimo. A crítica que muitos fazem é que ele está sendo conservador demais, deixando passar a maior revolução tecnológica da nossa geração. Mas quem o defende? Diria que depois de 70 anos investindo, ele sabe reconhecer um padrão de euforia. E o padrão que ele parece ver agora diz para ele ficar com o dinheiro no bolso e observar a festa de longe. Esperando a liquidação que sempre acontece quando a música para de tocar. É isso. Um aposta milhões na queda, o outro senta sobre uma montanha de dinheiro. São dois dos maiores cérebros do mercado emitindo sinais muito fortes de cautela. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem está nos ouvindo. A história da bolha.com nos ensinou algo muito importante. A tecnologia pode sim mudar o mundo. A internet mudou. Não era mentira. A revolução aconteceu. Aconteceu. No entanto, a grande maioria das empresas que prometiam liderar essa revolução, aquelas que valiam bilhões, viraram pó. Não existem mais. É uma distinção crucial. A tecnologia ser revolucionária não significa que as empresas de hoje serão as vencedoras de amanhã. Exato. Então a questão que fica é, mesmo que a inteligência artificial seja tudo que se promete, e há grandes chances de que seja, quais das empresas que hoje valem trilhões realmente vão sobreviver para capturar esse valor no longo prazo? E quais vão se tornar as novas Pets.com desta geração, servindo apenas como um conto de advertência para o futuro? Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!